Você já imaginou alguém desaparecer da face da terra sem deixar rastros, sem um corpo para enterrar, mas com a aprovação direta de Deus? Milênios antes da tecnologia, um homem quebrou as leis da biologia e da física. Ele não adoeceu, ele não morreu, ele simplesmente foi levado. Para onde Enoque foi? E o que ele descobriu que o fez atravessar o céu vivo? Fique comigo, porque o que eu vou te revelar hoje sobre esse mistério vai mudar a sua forma de enxergar a vida e a eternidade. Na vasta história da humanidade, existe um registro que desafia cientistas, teólogos e filósofos há milênios. Está escrito no livro do Gênesis, logo nos primeiros capítulos da Bíblia. Enquanto a narrativa descreve uma sucessão de homens que nasceram, viveram e inevitavelmente morreram, surge um nome que interrompe esse ciclo de luto. Esse nome é Enoque. A Bíblia não diz que ele faleceu, mas que ele simplesmente deixou de existir neste mundo porque Deus o levou para si. Mas quem foi Enoque? E o que significa, na prática, o relato de que ele caminhou com Deus? Para entender esse mistério, precisamos voltar ao tempo antes do grande dilúvio. Enoque viveu em uma era de crescente maldade e corrupção. A terra estava se tornando um lugar onde a violência e o esquecimento do Criador eram a regra. No entanto, no meio dessa escuridão espiritual, Enoque tomou uma decisão radical. Ele decidiu que não viveria como os outros, mas manteria os olhos no céu. A Bíblia é muito econômica em palavras quando fala de Enoque, e isso só aumenta o mistério. Gênesis 5:24 diz apenas: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Essa frase curta esconde uma profundidade oceânica. Caminhar com Deus, no original hebraico, sugere um estilo de vida de comunhão contínua, uma conversa que nunca terminava, uma amizade tão estreita que as barreiras entre o natural e o sobrenatural começaram a se tornar invisíveis para ele. Enoque viveu 365 anos na Terra. Para os padrões daquela época, isso era quase como morrer jovem, já que seus antepassados viviam quase 1000 anos. Matusalém, seu filho, viveu 969 anos. Mas a brevidade da vida de Enoque na Terra não foi uma tragédia, foi uma promoção. Ele não precisou completar 1000 anos para alcançar a perfeição. Ele alcançou a maturidade espiritual tão cedo que o Senhor decidiu que o céu era o seu verdadeiro lugar. Imagine a cena. Enoque sai para sua caminhada diária de oração, como fazia todos os dias. Ele conversa com o Criador, compartilha seus medos, louva sua grandeza e ouve os segredos do universo. Mas, naquele dia específico, a presença de Deus se torna tão real, tão densa e gloriosa, que o solo da terra não consegue mais segurá-lo. Em um piscar de olhos, o peso da gravidade e as limitações do corpo humano perdem o poder sobre ele. Enoque simplesmente atravessa o véu. Quando sua família saiu à sua procura, ele não foi encontrado. Não havia corpo para enterrar, não havia túmulo para visitar. Enoque se tornou o primeiro homem na história a ser arrebatado. Ele provou que a morte não é uma lei absoluta para aqueles que estão profundamente escondidos em Deus. Milhares de anos depois, o autor do livro de Hebreus traria mais luz a esse mistério, afirmando que, antes de ser levado, Enoque obteve o testemunho de que havia agradado a Deus. Aqui está uma curiosidade fascinante. Enoque não foi apenas um homem de oração, ele foi o primeiro profeta mencionado na Bíblia a falar sobre o juízo final. No livro de Judas, no Novo Testamento, descobrimos que Enoque profetizou dizendo: "Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos." Isso significa que Deus revelou a Enoque o fim de todas as coisas muito antes de o mundo enfrentar o seu primeiro grande julgamento através das águas do dilúvio. O mistério se aprofunda quando olhamos para a literatura extra-bíblica, como o livro de Enoque,
que era muito lido pelos judeus antigos e pelos primeiros cristãos. Embora não faça parte do cânon oficial da maioria das igrejas, ele oferece uma visão de como os antigos viam Enoque, como um escriba da justiça e alguém que visitou as moradas celestiais e conheceu os segredos das estrelas e dos anjos. Enoque era visto como o guardião de revelações profundas sobre o mundo invisível. Mas voltando ao texto sagrado, o que o mistério de Enoque nos ensina hoje? Ele nos ensina que o objetivo final da nossa vida não deve ser apenas realizar coisas para Deus, mas caminhar com Ele. Muitas vezes nos perdemos em obrigações religiosas, mas Enoque nos lembra que o que Deus mais deseja é a nossa companhia. Caminhar com Deus significa que Ele é o nosso foco em cada decisão, em cada pensamento e em cada momento de silêncio. É uma jornada de intimidade radical. Outra curiosidade intrigante é o paralelo entre Enoque e o profeta Elias. Ambos são os únicos homens na Bíblia que não passaram pela morte. Elias foi levado em um redemoinho com uma carruagem de fogo, enquanto de Enoque disse apenas que Deus o tomou. Esses dois personagens servem como sentinelas da esperança, lembrando à humanidade que a morte é um inimigo vencido e que existe uma realidade eterna, preparada para aqueles que buscam a Deus com todo o seu ser. A trajetória de Enoque também é vista por muitos estudiosos como um protótipo do arrebatamento da igreja. Assim como Enoque foi retirado da terra antes que o dilúvio destruísse o mundo antigo, muitos acreditam que os fiéis serão retirados antes do julgamento final. Enoque representa a porção da humanidade que não se conforma com o sistema do mundo e que mantém sua lâmpada acesa, aguardando o momento em que o chamado do Pai será alto demais para ser ignorado. Você já se sentiu como um estrangeiro neste mundo? Enoque certamente se sentia assim. Ele vivia em uma sociedade que estava se esquecendo de Deus, cercado por descendentes de Caim, que construíam cidades e impérios baseados na força própria. Mas Enoque não construiu monumentos na terra, ele construiu um caminho para o céu. Sua vida nos desafia a perguntar: o que estamos construindo hoje? Estamos focados no que é passageiro ou estamos cultivando o que é eterno? Imagine a reação das pessoas na época. Enoque pregava sobre o arrependimento e a santidade, enquanto todos ao seu redor viviam para o prazer imediato. Ele devia ser visto como um louco, um fanático ou alguém fora da realidade. Mas, no dia em que ele desapareceu, o mundo perdeu sua luz mais brilhante. O desaparecimento de Enoque foi um sinal de alerta para aquela geração. O tempo da graça estava se esgotando e o julgamento de Deus estava batendo à porta. Há quem se pergunte: onde está Enoque agora? A Bíblia nos dá pistas de que ele está nas regiões celestiais, servindo como uma testemunha da fidelidade de Deus. Ele não está em um estado de sono espiritual, mas está vivo, na plenitude da glória. Ele foi o primeiro a experimentar o que todos os crentes esperam: a transformação do corpo mortal em um corpo glorificado, capaz de habitar na presença direta do Criador sem ser consumido pelo brilho de sua santidade. A história de Enoque também nos ensina sobre a importância da nossa descendência. Ele foi pai de Matusalém, e a Bíblia diz que foi depois do nascimento de seu filho que ele começou a caminhar com Deus de forma mais intensa. Muitas vezes, a responsabilidade de guiar outros e o desejo de deixar um legado espiritual são os gatilhos que nos levam a buscar a Deus com mais seriedade. Enoque entendeu que não podia ser um bom pai se não fosse, primeiro, um bom amigo de Deus. O nome Enoque significa dedicado ou treinado. Isso nos revela que sua caminhada com Deus não foi um acidente emocional, mas uma disciplina constante. Ele se dedicou a conhecer o Senhor. Ele treinou seus ouvidos para discernir a voz divina no meio do ruído do mundo.
A intimidade com Deus exige dedicação. Não acontece por acaso, acontece por escolha. Enoque escolheu Deus todos os dias, durante 300 anos, até que a escolha se tornou eterna e irreversível. Este mistério nos convida a uma reflexão profunda sobre a nossa própria fé. Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé de Enoque foi o que o transportou. Não foi sua perfeição moral absoluta, pois todos somos pecadores, mas foi sua fé inabalável de que Deus é real e que Ele galardoa aqueles que o buscam. Enoque buscava a Deus por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele podia dar. Ele buscava a face do Criador e acabou encontrando a eternidade. Ao olharmos para o mundo hoje, vemos semelhanças assustadoras com os dias de Enoque. A descrença, a confusão moral e a perseguição aos que buscam a verdade estão em toda parte. Mas, justamente por isso, a mensagem de Enoque é tão atual. Se ele pôde caminhar com Deus em uma geração tão corrompida, nós também podemos. Não há desculpa para a nossa mornidão espiritual. O mesmo Deus que arrebatou Enoque é o Deus que deseja caminhar com você nos corredores da sua casa hoje. O arrebatamento de Enoque é uma prova de que Deus valoriza o indivíduo no meio da multidão. O mundo estava cheio de pessoas, mas Deus fixou seus olhos em um homem que se importava com ele. Deus não olha para a quantidade de seguidores que temos, mas para a qualidade do tempo que passamos a sós com ele. O segredo de Enoque era o seu lugar secreto. Era lá, onde ninguém via, que ele se tornava um gigante espiritual capaz de vencer a força da morte. Que este mistério desperte em você uma fome santa por algo mais do que uma religião superficial. Que a curiosidade sobre a vida de Enoque se transforme em um desejo ardente de ter o seu próprio testemunho de agradar ao Senhor. Não sabemos quando será o nosso último dia na terra, mas sabemos que se caminharmos com Deus, o nosso destino final está garantido. Assim como Enoque, o nosso fim não será um túmulo, mas um encontro glorioso com o autor da nossa vida. Vamos agora elevar os nossos corações em oração, buscando essa mesma graça que repousou sobre Enoque. Querido Pai Celestial, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, hoje nossos corações se inclinam diante do mistério da vida de teu servo Enoque. Ficamos maravilhados com a ideia de que um ser humano, feito de carne e osso, pôde ter tamanha amizade contigo a ponto de ser levado vivo para a glória. Senhor, desperta em nós esse mesmo desejo de intimidade. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que caminhamos sozinhos, confiando em nossa própria força e sabedoria. Perdoa-nos por nos deixarmos distrair pelas luzes falsas deste mundo e por esquecermos de cultivar a nossa amizade contigo no lugar secreto. Assim como Enoque viveu em dias difíceis e não se corrompeu, dá-nos a força necessária para permanecermos santos e fiéis no meio desta geração. Que a nossa vida seja um reflexo da tua luz e da tua justiça todos os dias. Espírito Santo, treina os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz. Ensina-nos a caminhar contigo no meio da nossa rotina, no trabalho, na família e em nossos momentos de lazer. Que não haja separação entre a nossa vida espiritual e a nossa vida comum. Queremos que o Senhor seja o centro de tudo o que somos e fazemos. Dá-nos a fé que agrada ao coração de Deus, a fé que remove montanhas e que nos transporta para dimensões mais profundas da tua presença gloriosa. Senhor, abençoa cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Se alguém se sente distante de ti, que o exemplo de Enoque seja um convite para o retorno. Que o Senhor os tome pela mão e comece hoje mesmo uma nova jornada de comunhão. Afasta o medo da morte e do futuro e coloca em nossos corações a certeza da vida eterna.
Que o nosso testemunho, ao final da nossa jornada, seja o mesmo, que agradamos ao Senhor em tudo o que fizemos enquanto estivemos aqui. Obrigado, Jesus, porque através do teu sacrifício na cruz, o caminho para o Pai foi aberto e o véu foi rasgado. Hoje, não precisamos ser patriarcas antigos para caminhar com Deus. Podemos ter essa intimidade por meio do teu sangue precioso. Selamos esta oração e este estudo sobre os teus mistérios no nome poderoso de Jesus Cristo. Que a bênção de Enoque, o homem que caminhou com Deus, esteja sobre a sua vida agora e para todo o sempre. Amém e amém. Se este mistério de Enoque falou ao seu coração, não guarde isso apenas para você. Reflita sobre como você tem caminhado e o que pode mudar hoje para estar mais perto do Criador. Escreva "Eu quero caminhar com Deus" nos comentários e deixe que isso seja um marco na sua vida espiritual. A Bíblia está repleta de segredos esperando para serem descobertos por aqueles que batem à porta. Continue conosco nesta jornada de fé e descoberta. Deus te abençoe grandemente. Lembre-se, Enoque não foi levado porque era perfeito, mas porque era dedicado. O segredo não está na ausência de falhas, mas na presença constante de Deus. Que o seu dia seja marcado por uma consciência contínua da presença do Espírito Santo ao seu lado. Ele é o seu ajudador, o seu guia e o seu melhor amigo. Não tenha medo dos desafios que estão diante de você. Se você caminhar com o Criador do Universo, não há nada que possa te deter ou te destruir. Terminamos este vídeo com a certeza de que o Senhor está levantando uma geração de Enoques nestes últimos dias. Pessoas que não se vendem, que não se calam e que não deixam de buscar a face de Deus. Que você seja uma dessas vozes no deserto, anunciando que o Rei está voltando. Fique na paz do Senhor Jesus e que a revelação da palavra ilumine o seu caminho hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro com os mistérios e as belezas das Escrituras Sagradas. Agradecemos por sua companhia e por sua sede de conhecimento espiritual. Este canal existe para ser uma ponte entre você e as profundezas de Deus. Se você ainda não é inscrito, junte-se à nossa comunidade de fé e receba conteúdos que transformam vidas todos os dias. Compartilhe este vídeo com seus grupos de estudo e com sua família. Que a semente desta palavra frutifique em solo fértil e produza frutos de eternidade em sua casa. Glória a Deus por tudo. Finalizamos selando cada palavra dita aqui na autoridade do nome de Jesus. Que a proteção do Altíssimo te envolva e que a sabedoria do Alto te dirija. Que você experimente milagres de provisão, saúde e paz em sua mente. O Deus de Enoque é o seu Deus, e Ele tem prazer em você. Vá em frente, caminhe com ousadia, pois o Senhor é a sua retaguarda e a sua luz. Amém e amém. Que a glória do Senhor brilhe sobre ti e te conceda a vitória em todas as áreas da sua vida.